paz, irmãos. Vamos abrir, irmãos, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. A gente vai ler do 35 até o 49. Senhor, te damos graças, Senhor, e te louvamos. Mais uma vez podemos meditar aqui nessa porção da Tua Palavra, Senhor. Queremos nos colocar aos Teus pés, porque sabemos, Senhor, que só o Senhor é aquele que pode revelar a Sua Palavra para nós. Nós estamos aqui, Senhor, realmente prostrados aos Teus pés, para que o Senhor cumpra o Teu propósito nesse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor. Conduza-nos nesses momentos, Senhor. Que o Senhor possa nos atrair para Ti, Senhor. Levar as nossas mentes cativas ao Senhor. E nos ajudar, Senhor, a compreendermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, pedimos a Tua unção, Senhor, a Tua direção, e que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos e entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente ainda vem falando algumas sessões, né, nesse capítulo 4. Talvez se a gente colocar um tema no que eu vou compartilhar hoje, para que os irmãos possam estar pensando, né? Seria: a ti te foi mostrado para que soubesses. Que a gente possa pensar nisso. A ti te foi mostrado para que soubesses. O livro de Deuteronômio, né, irmãos, é um livro que enfoca Moisés trazendo para a gente, né, tudo que o Senhor deu com relação às orientações ao povo, desde a libertação do Egito até a entrada na terra. E aqui, nesse livro, a gente sabe que o objetivo, né, de Moisés ali é conduzir o povo até essa terra, mas ele não entraria, né? Josué que está conduzindo, mas ele também está sendo um instrumento do Senhor para que o povo aprenda a obedecer ao Senhor. O ponto principal de todas as coisas é a obediência, e o Senhor nos convida a isso sempre. Como obedecer, a gente não concorda, né, com aquilo que está sendo feito. E a gente vive dias difíceis com relação a isso, né? Porque você pode não concordar com a lei, mas se ela é lei, você tem que obedecer, certo? Se você desobedecer, você vai sofrer o castigo da lei. E Moisés está aqui tentando, né, depois desse tempo todo no deserto, ele vem aqui ajudando o povo a entender essas questões, que há uma necessidade de que o povo não tenha outros deuses, não levante outras imagens, mas que principalmente obedeça ao Senhor, queira a sua vontade, né? Como nosso irmão lembrou aqui na mesa, a vontade do filho era fazer a vontade do pai. E qual é a nossa vontade, irmãos? Que vontade que nós temos? Qual é o desejo que nós temos? O que a gente quer fazer? Por isso, esse versículo 35 começa assim, né? A ti te foi mostrado para que soubesses. Não que ele não era, ou não passou a ser. Não, sempre foi o único Deus, mas foi mostrado agora. Coisas foram mostradas para que nós soubéssemos. E a palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos, porque o Senhor tem nos mostrado tantas coisas. Mas o quanto a gente está sabendo, né? Às vezes, irmãos, a gente quer conhecer muita coisa, quer entender daquele assunto, daquela proposta, ou daquilo que chega até nós. Então a gente vai lá e busca, medita, aí depois que a gente sabe, parece que não serve de nada, né? É legal, é interessante, a gente vai ver outras coisas, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos com relação ao próprio Senhor, porque se Ele tem mostrado algo para que a gente saiba, mas só isso? Parou ali? Ah, legal. Ah, é um único Deus, existe só um único Deus. Não, irmãos. Isso tem que fazer uma diferença muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente não pode perder de vista
existe apenas um Deus que governa sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Talvez a gente tenha outros ídolos, outros deuses com D minúsculo por aí que a gente recorre às vezes, né? A gente acha que não, mas a gente recorre. A gente vai até eles. A gente acha que eles vão trazer solução. E o Senhor aqui tem alertado o povo com relação a isso. Essa entrada na terra, ela tinha esse objetivo, né, irmãos? De que ao entrar na terra, que prefigura a plenitude de Cristo, onde Cristo é tudo em todos e Ele vai governar, Ele vai fazer tudo. O povo apenas vai obedecer, vai seguir. Dia após dia, em obediência, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, e fazendo, e sendo próspero, né? Porque, irmãos, como podemos fazer qualquer coisa, né? Como a própria palavra do Senhor nos lembra, nós que conhecemos o Senhor. Eu não quero aqui colocar para aqueles que não conhecem, porque não faz sentido nenhum. Quando o Senhor fala, olha, sem mim nada podeis fazer. Que sentido é isso, irmãos? Será que nós não fazemos nada sem o Senhor? Claro que fazemos, um monte de coisa sem Ele. Claro que fazemos. Mas por que o Senhor falou isso? Porque o que vai ter valor, irmãos, é só o que nós fazemos com Ele, dentro da vontade dEle, por meio dEle, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, há um objetivo. Então, por que nós estamos sabendo de alguma coisa? E a cada dia, irmãos, que nós vamos buscar o Senhor nos faz saber algo que nos traz alegria, que nos traz refrigério, esperança, segurança, paz, tranquilidade, confiança. Mas o quanto nós estamos desfrutando disso depois? Na hora é muito bom, mas aí passa um tempinho, talvez no dia seguinte eu já não lembro mais. Então precisamos permanecermos em obediência, mas também trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor tem mostrado. Porque aqui, irmãos, a gente está vendo que o Senhor está trazendo a memória dele. Vocês lembram lá? Como é que eu fiz para tirar vocês do Egito? Eu não só mandei umas pragas lá para o faraó resolver soltar vocês, mas eu estava lá com vocês, eu saí junto com vocês. Naquele dia, quando vocês ofereceram o sacrifício, vocês imolaram aquele cordeiro, era a figura de mim. Aquele sangue é o meu sangue. Essa é a diferença, irmãos. Nós só podemos sair da escravidão na presença do Senhor. Sem Ele não vamos sair, vamos ficar presos. É só com Ele. E Ele tem maior prazer em nos libertar e nos tirar dessas coisas que nos afligem, que nos perturbam. Então, por isso que nesse verso 35, Moisés fala isso, né? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Ponto. Mas sabe, irmãos, pouco antes aqui nesse capítulo a gente viu que o próprio Senhor, através de Moisés, falou assim, ó, eu sei que vocês vão entrar na terra, vocês vão fazer outros ídolos, vocês vão começar a adorar esses outros ídolos, eu sei. Mas agora ele fala assim, ó, olha para trás e vê tudo que eu fiz, tudo que está sendo feito. Como é que eu eliminei esses reis aqui no início, né, irmãos? Reis poderosíssimos, que o povo de Deus não tinha a mínima chance de vencê-los. O Senhor foi lá, venceu, entregou a terra dele. Pô, toma posse, é sua. Eu prometi, eu estou dando, é a minha palavra. Provavelmente não foi como eles queriam, né? Talvez.
Mas a gente sabe, irmãos, que precisamos aprender a receber aquilo que vem nas mãos do nosso Senhor. A palavra do Senhor, como o nosso irmão lembrou, né? Melhor é dar do que receber. Sim, irmãos, às vezes a gente tem muita dificuldade de dar, mas por outro lado, nós também temos muitas dificuldades às vezes de receber. Porque nós julgamos que só podemos receber aquilo que nós temos mérito, aquilo que nós lutamos para conseguir. Porque isso traz um orgulho para mim, isso traz uma soberba, que eu não falo para ninguém, mas traz. Né? Que lá no fundo eu falo assim, eu sei quantas noites eu quase não dormi para poder conseguir, né, fazer isso, ou terminar esse curso, ou terminar aquele trabalho. No fundo, tem uma vozinha lá assim, glória para mim. Eu não sou igual a muitos que não se esforçam. Eu me esforço mesmo. Mas, irmãos, por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, se o Senhor não permitir, irmãos, não vamos fazer nada. Essa é a grande verdade. Porque agora, né, como na quinta-feira, ou não, na última reunião, acho que eu cheguei a compartilhar isso com os irmãos aqui no final da reunião, a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a pouco, né? A gente sabe agora, graças a Deus estamos aqui. Mas daqui a algumas horas a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode mudar. Né? Eu me lembro que a gente até conversei isso com a Lu, né? Eu saí daqui, quando chegou em casa eu estava com 39 de febre. Ué, de repente, estava tudo estranho. Então a gente não sabe, irmãos. Todas as coisas o Senhor é que faz. Ele cuida. Mas Ele precisa que nós saibamos que Ele é o único Deus. Ele é o único que tem, a quem nós devemos recorrer para todas as coisas. Não só nesses momentos, mas em todas as coisas. Naqueles momentos bons, irmão, está tudo tranquilo. Lembra do Senhor, não esqueça dele. Ele continua sendo Deus. Ele continua te conduzindo, né? Eu queria ler com os irmãos 3 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse é um texto bem conhecido, mas 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Somente a segunda parte diz assim: ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Ah, irmãos, é isso. Eu vos mostrarei. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Tá diferente, irmão? Porque tem alguns que começam... Alguns começam no primeiro versículo, essa parte que eu li, não é? Do capítulo 13. 12, 31. Como é que fala do irmão aí? Isso, aí lê o primeiro versículo do 13. Ademais, porque é o meu, a minha tradução. É o 13:1, tá, irmão? É porque no meu aqui, quem escreveu colocou essa parte no 13:1. No 13:1. Se o irmão abrir o 13:1, deve estar escrito o que eu li aí. Né? Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Né? E aí começa, ainda que eu falasse a língua dos homens. Né? Então, irmãos, a gente vê assim, o Senhor, ademais eu vos mostrarei. Mais uma vez. Eu vos mostrarei para que vocês saibam. O caminho é esse aqui. Caminho sobremodo excelente. Não é um caminho baixo, irmãos, é um caminho alto. É um caminho onde Deus governa, sabe? Onde Deus é tudo.
Isso é o que fala no 1 Coríntios 13, né? Está falando do próprio Deus, da essência dele. Então tudo que não adianta, você pode dar tudo, distribuir para os pobres. É melhor dar, então eu vou dar tudo, mas se você der sem amor, sem Deus, não tem valor nenhum. Eu vou dar minha vida, né, pelos outros. Tudo bem, você pode dar, mas sem Deus não vai ter valor nenhum. Pode, né, algumas pessoas até acharem maravilhosa a sua ação, mas para Deus não tem valor. É isso que a gente precisa entender, irmãos. O Senhor nos mostra algo para Ele, por meio dele. Os outros dois textos estão lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 20, um no início, são 3. Apocalipse 4, 1. Diz assim, Apocalipse 4:1: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Irmãos, como o Senhor tem prazer em nos mostrar Ele, né, nos mostrar na sua pessoa, nos revelar o seu coração, o seu caminho, a sua vontade. Como Ele tem prazer nisso. A gente é que tem dificuldade de entender, de alguma maneira assim, assimilarmos, percebermos aquilo que o Senhor está falando, irmãos. Porque sabe, quando Ele fala, eu sou o único Deus, amém, eu sou o único Deus. Mas agora, irmãos, aqui o João, ele está tendo essa experiência, né? O anjo está falando com ele, né? Mostrar-te-ei coisas que depois desta devem acontecer, né? Aquela revelação, aquele momento em que, vai acontecer isso, e aqui o texto segue, né? O outro está em Apocalipse 21, verso 9. Os irmãos, passa as páginas mais para frente. 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que lindo, irmãos, que lindo. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí, ele continua, não é o nosso assunto hoje. Vem, mostrar-te-ei. Chega aqui. Você quer vir? Vem aqui. O 22, verso 1, fala assim: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E mostrou-me. Irmãos, se o Senhor não se revelar, nós não vamos ver, não vamos entender. Mas a partir do momento que o Senhor mostra, é para quê? Só para a gente saber? Que legal, Senhor, beleza. Não, irmãos, é para a gente desfrutar do que nós estamos vendo. A visão, irmãos, faz com que a gente fique firme. O que lá a palavra fala, né? Que sem visão o povo se corrompe, porque não tem direção, você não está vendo. Mas o desejo do Senhor é que nós possamos ver, possamos enxergar. Voltando lá para Deuteronômio, o outro verso que eu ainda queria frisar com os irmãos aqui é o verso 39, que diz assim: Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra,
não há nenhum outro. A tradução King James diz assim: portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra, não há nenhum outro. Reconhece neste dia, pensa sobre isso nesse dia, meu irmão. Considera, né? Considera no teu coração. Sabe, irmãos, é algo que demanda uma disposição, um querer. É algo que demanda tempo. É algo que demanda você se isolar lá naquele lugar que você fica tranquilo diante do Senhor. Porque, irmãos, muitas coisas estão acontecendo, tantas coisas estão nos desviando dessas coisas simples diante do Senhor. Então, considera no teu coração, quando o Senhor fala: eu sou o único Deus e não há outro, nenhum outro. Pensa sobre isso, irmão. Medita sobre isso, porque isso vai transformar a sua vida, a minha vida. Sabe? Não só saber. O Senhor está mostrando para que nós possamos desfrutar. Naquele momento difícil, né, irmãos? A gente vai lá: Senhor, eu clamo a Ti nessa hora. Socorro! E o socorro vem. Você não sabe, irmãos, a gente nem tem ideia do que acontece nas regiões celestes aí, ou até no mundo espiritual, porque a gente não vê os espíritos, né? As questões que estão acontecendo. Às vezes à noite, né, irmãos, a gente tem umas coisas estranhas e a gente repreende o mal em nome de Jesus e aquilo muda, aquilo vai embora. Ó, irmãos, quantos recursos o Senhor tem nos dado, porque é Ele que faz, não nós. Bom, e para finalizar o capítulo, irmãos, eu queria entrar um pouquinho nessas questões aí dessas 3 cidades. E antes de entrar, eu queria que os irmãos abrissem, a gente abrir lá em Números aí, voltando um pouquinho as páginas, em Números 35, do verso 9 até o verso 15. Para a gente entender um pouquinho aí o que o Senhor estabeleceu. Números 35, de 9 ao 15, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro, ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Então, irmãos, o Senhor preparou essas cidades. Mas quando a gente entra aqui, quando Moisés começa a falar sobre esse assunto, e ele começa exatamente como o Senhor determinou em Números, né? Versículo 41 aí do capítulo 4. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida, né? Que foi involuntariamente, né,
ele matou alguém. E depois eu vou tocar um pouco sobre essa questão. Mas eu queria considerar essas 3 cidades além do Jordão. A gente lembra que 2,5 tribos que eram para ter entrado na terra. E assim, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso e não consigo, até hoje, acho que eu não tenho uma explicação. Talvez um dia a gente possa ter essa explicação. Mas pense comigo, irmãos, se nós estivéssemos vivendo esse momento aqui lá, e o Senhor vai no Egito, nos tira do Egito, a gente passa lá 40 anos sendo cuidados do Senhor, para entrarmos numa terra que mana leite e mel, uma terra abundante. Aí quando eu chego lá e está tudo certo para entrar, eu falo, não, eu vou ficar aqui do lado de cá mesmo. Tem sentido, irmão? Tem algum sentido isso? E mais estranho ainda, para mim, é que o Senhor permitiu isso. Tá bom, então, vocês querem ficar aí, fiquem aí. Os povos ali são vencidos e o Senhor dá a terra para eles. Vocês querem aqui, do lado de cá do Jordão? Tá bom. Rúben, Gade e Manassés. Os 3. Aí o Senhor fala, né? A gente até passou por isso aqui anteriormente, né? Mas, os seus homens de guerra vão entrar com o povo do Senhor, vocês vão ajudar a gente a conquistar lá a terra, seus filhos, tudo vão ficar aqui. Vocês querem? Fica aqui. Mas vocês têm que ir lá ajudar seus irmãos a conquistar a terra, depois vocês voltam e ficam aqui, não tem problema não. Mas agora, irmãos, nós estamos falando de 3 cidades de refúgio. 3 cidades importantíssimas para essa situação, que é uma situação que o Senhor previu que poderia acontecer. Porque a lei dizia o seguinte, irmãos, é olho por olho, dente por dente. Você matou aqui, você morre igualzinho você matou, acabou. Qualquer um da família do que você matou podia vingar você e acabou. Não tinha conversa. Estava tudo dentro da lei. Mas agora o Senhor fala assim, não, se essa morte foi involuntária, se ela aconteceu, né, você estava lá carregando pedra, jogando pedra um para o outro, aí você errou, em vez de jogar pedra no lugar certo, você jogou na cabeça do teu irmão, matou o teu irmão. Pois sem querer, você não tinha nada contra ele, mas matou. Aí você tem que meter o pé, meu irmão, você tem que correr muito e ir para essa cidade, porque se aquele parente daquele que morreu for atrás de você e te pegar antes, ele pode te matar, que não tem problema nenhum. Mas se você entrar nessa cidade, ele não pode tocar em você, até que você seja julgado, né? E aí as coisas aconteçam. Depois a gente entra nessa parte. Mas eu queria voltar nessa questão ainda, essas 2,5 tribos ali. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas é muito estranho, irmão, para mim. Partindo do princípio, né, trazendo talvez para nós, de alguma forma, como um exemplo, porque como a gente tem lembrado aqui, né, a figura da entrada na terra de Canaã para nós hoje, não é como muitos pregam aí, que é o céu, né? Não é o céu, porque no céu não tem inimigo, né? Mas a terra de Canaã para nós hoje, ela prefigura uma vida plena em Cristo. Cristo governando plenamente as nossas vidas. Então, a gente vai desfrutar disso, da plenitude de Cristo. Isso é Canaã para a igreja hoje. É uma comunhão tão profunda, né, que a gente vai chegar nessa plenitude que Paulo ora, né, nas suas cartas e tudo, para que isso aconteça. Agora a gente tem ali um grupo que não quer essa plenitude. Ele quer viver nessa periferia ali. E pensa bem, irmão, se o Senhor não determina que essas cidades fossem lá, do lado de cá do rio, aquele que
matou involuntariamente, mas ele tinha que atravessar um rio para poder fugir do seu perseguidor. Era bem complicado atravessar rio naquela época. Ainda mais o Rio Jordão, dependendo da época, ele nem conseguia passar. Era um rio muito largo. Mas agora, irmãos, a gente vê o Senhor expressando por meio da sua graça, da sua misericórdia. E ele coloca 3 cidades dentro dos 3 territórios dos que não quiseram passar. Pensa bem, irmão, se eu fosse fazer uma reunião, Moisés lá, Moisés, onde que vai ser, né? O Senhor falou que vai ser do lado de lá. Mas não vou botar ali, né? Por que a gente vai botar ali? Mas não, irmão, o Senhor direcionou para ser ali. Eu creio assim, o irmão Macintosh, ele passa isso, e isso me ajudou muito a entender, né? Que é uma demonstração, irmãos, mesmo daqueles que não querem, mesmo daqueles que não querem desfrutar da plenitude de Cristo, o Senhor continua provendo da sua graça, da sua proteção para eles também. Talvez se fosse feita uma reunião, né, Moisés reunisse lá os cabeças das tribos para escolher um local, né? Provavelmente, irmão, nessa reunião ia dar uma discussão muito grande. Não, peraí, Moisés, vamos botar aqui lá. Eles não quiseram vir com a gente para cá, ué. Nós vamos ajudar eles. Quem não quis foram eles que não quiseram. Por que eles vão ter benefício de algo que eles não quiseram? Exatamente a explicação de graça. Eles não merecem, mas eu vou dar para eles. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Às vezes, irmão, nós nos sentimos merecedores de muitas coisas. Porque eu sou assim, sou assado, então eu mereço. Deus, eu não consigo entender, eu faço tudo tão certinho, por que o Senhor não me ajuda nisso aqui que eu quero? Por que o Senhor não me dá? Ele sabe por quê, irmão. E aí aquele outro lá que está tudo bagunçado, que não quer, aí o Senhor vai dar para ele. E eu quero dizer aqui, irmãos, que isso não é um encorajamento para seguir o exemplo dessas 2 tribos e meia, não. Porque quem já provou da plenitude de Cristo, quem já provou do enchimento do Espírito, não pode querer outra coisa, irmão. Não tem como querer outra coisa. E os exemplos a gente tem vários na palavra do Senhor. Né? O Cornélio, que era um gentio, ele experimentou isso, irmão. Ele experimentou o enchimento do Espírito no meio de uma pregação de Pedro. E a pregação de Pedro, irmão, ficou interrompida. O apóstolo Pedro teve que se calar diante do poder de Deus na vida de um gentio. Sabe, irmãos, é isso. É a graça, é o poder de Deus operando. E assim o Senhor deu para esses irmãos ali. Como o Senhor tem dado para os nossos irmãos também que não estão caminhando, talvez desfrutando da plenitude do Senhor, junto com a igreja, a comunhão. Mas, irmãos, vamos prosseguir. Eles não deixam de ser irmãos, nem deixam de ser o povo do Senhor. O Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. Sabe, irmãos, quando eu lembro que o Senhor fala de que até o cabelo da nossa cabeça é contado, e Ele sabe o número do fio que está caindo. Sabe, não, você faz ideia do que é isso? Quando você penteou o cabelo de manhã, você nem sabe quantos que caíram, mas o Senhor sabe quantos e quais os números que caíram. Você pode entender o cuidado e como que o Senhor é detalhista com você especificamente? Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe isso. Será que Ele não vai cuidar de outras coisas que talvez para a gente é tão grande, né?
A gente acha assim, não, o Senhor não vai fazer. Basta Ele querer. Quem decide é Ele. Mas, irmãos, Ele está cuidando. Ele cuida disso, né? Eu penso que quando Ele fala de cabelo, irmãos, é uma coisa que, né, talvez para muitos é muito importante. É tão precioso, mas por outro lado, sabe, irmãos, a gente vê que é uma coisa tão simples, tão pequena. E aí quando a gente fala de uma outra coisa tão grande, como um problema de saúde, ou uma batalha que você tem que, né, lutar ali, algo espiritual que parece tão grande, a gente acha que o Senhor não vai operar, não vai fazer. E vai fazer, irmão. Ele é poderoso, plenamente, é o único Deus. É para isso que Ele tem se mostrado, para isso. Bom, o irmão Mackintosh, ele é muito... A maneira dele colocar, né, irmãos, é muito preciosa. E se os irmãos me permitirem, eu gostaria de ler um pouquinho, pequenos detalhes aqui. E ele fala assim: o nosso Pai está interessado em todos os nossos pequenos problemas e dores, e que podemos recorrer a Ele com todas as nossas pequenas faltas e dificuldades. Imaginamos que tais coisas escapam ao conhecimento do Altíssimo e Onipotente, que habita na eternidade e se assenta sobre o círculo da terra. Isto é um grave erro que nos rouba incalculáveis bênçãos em nossa vida diária. Devemos lembrar sempre que não há nada pequeno ou grande com o nosso Deus. Todas as coisas são iguais para aquele que sustém o vasto universo pela palavra do seu poder e toma nota da queda de um passarinho. É tão fácil para si criar um mundo como prover um almoço para alguma pobre viúva. A grandeza do seu poder, a grandeza da glória moral do seu governo e a minuciosidade do seu terno cuidado atraem de igual modo a admiração e a adoração dos nossos corações. Que lindo, irmãos, que lindo. Esse é o nosso Senhor, sabe? Ele pode criar um universo, um outro planeta, mas Ele também dá um almoço para uma viúva. Muito, muito legal esse exemplo. Esse é o nosso Senhor. Então, irmão, quando você estiver lá na sua luta, nos seus pensamentos, e às vezes a gente questiona o Senhor, a gente questiona a sua grandeza, ou a gente é um incrédulo, né? A gente não acredita que o Senhor pode fazer. E esse é um dos maiores empecilhos da nossa vida, irmãos. Porque como seguir ao Senhor, como nos aproximar de alguém que a gente não crê que Ele pode? A primeira coisa é essa, irmãos, é crer incondicionalmente. Para isso, precisamos saber. Então, é nos mostrado para que nós possamos saber. E o convite, irmãos, o convite do Senhor. Algumas recomendações para a semana. Procura viver mais perto dele. Apoia-te mais nele. Recorre mais a ele. Busca-o em todas as tuas necessidades. Vamos experimentar isso essa semana, né? O Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos conduza e que possamos ter o nosso coração assim aquecido por essas coisas, porque os tempos são difíceis, mas o Senhor continua sendo o mesmo, irmão. O mesmo que operou aqui, o mesmo que foi gracioso para com
Rúben, Gate e Manassés. Ele deixou essas cidades ali para que eles desfrutassem disso. E de alguma maneira, né, irmãos, havia uma importância nisso. O Senhor escolheu essas cidades, né? Não foi decidido pelo homem, foi decidido pelo Senhor. E aí o Senhor coloca 3 cidades, olha a abundância do Senhor, irmão. 3 das 6 cidades que o Senhor tinha, 3 ficaram com essas 2 tribos e meia, e 3 com as outras 9 e meia. Essa divisão, né? Essa matemática do Senhor parece que não bate com a nossa, né? A gente botar uma meia cidadezinha só para eles lá, refúgio, estava bom, né? Né? Não, irmãos, o Senhor botou mais cidade para eles. Então, esse é o nosso Senhor, irmãos. Ele é abundante. Ele é cheio de graça e cheio de misericórdia todos os dias. Então, irmão, não pense que você, eu não mereço. E quem merece? Quem que pode dizer que merece alguma coisa? Então, graças ao Senhor, nós temos recebido da sua graça, da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. É isso que o apóstolo João fala no seu evangelho lá, no final do primeiro capítulo, né? Da sua plenitude. É isso que ele quer nos dar, irmãos. Temos que entrar nessa plenitude de Cristo. Na verdade, irmãos, nós já temos isso. Às vezes falar disso parece que confunde um pouco a nossa cabeça. Mas Cristo já foi nos dado, irmão, plenamente. Nós é que não desfrutamos ainda. Mas existe um caminho. Existe a direção. Então, a ti tem sido mostrado para você saber, para você obedecer, para você desfrutar. Sabe, irmãos, o local onde haviam frutos enormes, onde haviam, né, aquela terra que manava o leite e o mel, era um local. Para nós, irmãos, é Cristo. Você quer desfrutar dessas coisas maravilhosas? Esteja nesse local. Permaneça lá. Por que João fala disso, né? Lá no capítulo 15. Permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós. Se encha de mim. Venha, vem. Aqui tem, eu vou te dar. Né? Como o Senhor falou para a mulher do poço, né? Eu tenho uma água que você nunca mais vai precisar buscar mais não. Ela vai fluir do seu interior. É uma água viva. E assim como ela, nós também pensamos a mesma coisa, né? Primeira coisa que a gente pensa, me dá, Senhor, porque eu não quero vir aqui nesse horário mais buscar. É muito trabalho para mim. Eu não quero ter trabalho, Senhor. Eu não estou ouvindo que ele está falando de água viva. Eu não percebi isso. O Senhor está se mostrando, irmãos, mas nós não estamos percebendo. Precisamos percebê-lo. Sabe, irmãos, nos detalhes, lá na sua casa sozinho, você tem percebido o Senhor lá com você? Você tem visto Ele lá? Ele está te acompanhando mesmo? Porque às vezes parece que não, irmão. Então, preste atenção, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está conosco. Mas precisamos vê-lo, conhecê-lo mais e mais, né? Amém.